A paz de Yahushua aos irmãos. Desejamos a todos uma excelente noite na presença de Yahweh. Colocamos esse vídeo a esse horário, pois sabemos que há irmãos compromissados com o Evangelho que não se sentem bem em estar comemorando essas datas como o Ano Novo e fazem bem não comemorar. Datas assim são comemoradas por tradições pagãs, e as pessoas se acostumam a serem falsas umas com as outras, onde passam o ano inteiro brigando e falando mal, para que no final de ano todos finjam amor. Enquanto na verdade é uma disputa para ver quem está mais bem de vida na visão do mundo. E como bem devemos saber, isso não é a atitude de quem deseja realmente viver o Evangelho, pois quem realmente quer se aproximar de Yahweh não vive compactuando com a falsidade deste mundo. Em datas assim, os parentes se reúnem à mesa para expor suas conquistas e dizer que seus filhos se formaram, e sempre alguém é menosprezado como se fosse inútil na visão deles. Mas agora quero me referir a vocês, que são verdadeiros irmãos, que buscam se esforçar constantemente a cada dia para alegrar o coração de Yahweh. Vocês não precisam demonstrar às outras pessoas conquistas terrenas, pois elas não valem de nada. É perca de tempo, pois a nossa real prioridade é a obediência. Se o filho do seu parente se formou em medicina ou engenharia, problema dele, pois nós recebemos um chamado mais valioso, de buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E quem realmente está comprometido com os ensinamentos de Yahushua não vive querendo aparecer, mas sim buscando desaparecer, para que Yahushua apareça. Quem ama realmente a Yahushua e de fato crê nele, não vai para a beira da praia pular 7 ondinhas fazendo rituais para se iludir, pensando que por vestir determinadas cores, o seu ano novo será diferente. Mas tudo isso é ilusão. Como é possível uma pessoa dizer que crê em Yahushua e realizar oferendas para entidades? Essa pessoa estaria a ser uma contradição ambulante. Não há comunhão da luz com as trevas, e vimos isso bem no vídeo anterior. Então, irmãos e irmãs que estão em casa agora, resguardados, prefiram enquanto eles curtem a vida do mundão em libertinagem, dando ouvidos aos prazeres da carne, vocês devem se fortalecer espiritualmente. Prefiram brar e pôr um louvor para não estar ouvindo as baixarias do mundo. Prefiram buscar ao Pai, pois quem o busca o encontra, desde que o busque pelo único caminho que há. E falando nisso, o caminho não é nenhuma religião. Não são esses que estão na internet se dizendo Yaudins, mas fazendo escândalos ao nome de Yahweh e a Yahushua. O caminho não é esses homens que se dizem reencarnação dos profetas do passado ou mensageiros celestiais, pois todos esses são falsos profetas enviados de Satanás, pois podem falar de tudo, podem aparentar ter vários conhecimentos, mas a maioria são lobos. Claro que sei que no meio religioso e no meio Yaudim tem ovelhas, mas estão seguindo lobos. Yahweh e Yahushua são os nomes corretos, mas Yahushua não veio somente anunciar seu nome. Yahushua veio ensinar obediência, veio ensinar como viver. As pessoas na internet brigam por besteira e ficam como cães a se degladiando. Irmãos e irmãs, essas pessoas que vivem passando mau testemunho, juntamente dessas que estão curtindo a vida do mundão, precisam ver em você alguém que realmente vive o Evangelho. Por isso que Yahushua nos chama para sermos luz, para os que estão se sentindo perdidos e vazios em meio a tantas trevas, possam saber que há pessoas posicionadas, seguindo os passos de Yahushua, independente do cenário ao redor delas. Você não foi chamado para ser um ouvinte, pois se continuar sendo apenas um ouvinte sem fazer nada, então chegará diante do trono de Yahweh nu e sem nada nas mãos. Mas acalme-se, e não vão saindo como muitos fazem, abrindo canais e lendo versículos ou postando provas arqueológicas, que isso é carnalidade. Foquem em mudar a maneira de viver de vocês para que se assemelhem a Yahushua, mas para isso é necessário que se arrependam e que busquem amar ao Pai Yahweh sobre todas as coisas, e não amar só de boca não vale de nada. Logo mais após as horas de Ano Novo, muitos vão estar de ressaca, bêbados, sem lembrar do que fizeram, e vocês precisam estar sóbrios e vigilantes, pois assim será quando o Mestre mandar chamar sua igreja. Muitos estarão bêbados, dormindo para as coisas espirituais, pois o mundo para muitos será mais interessante. E nós devemos andar como filhos da luz. Ouçam, Efésios capítulo 5, versículos do 8 ao 21. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Yahushua. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Yahweh. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas.
Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Yahshua resplandecerá sobre ti. Vida em comunidade. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Yahweh. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração a Yahweh, dando graças constantemente a Yahweh Pai por todas as coisas, em nome de nosso Mestre Yahshua, o Messias. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Yahshua. Reflitam se vocês têm andado como luz ou trevas, analisando minuciosamente cada comportamento seu, para que em você não haja hipocrisia. Seja constante e não viva em oscilação, como poeira levado ao vento de um lado para o outro. Então, irmãos, assim como dito na passagem, os dias são maus. Pois hoje o mundo comemora a virada de um ano e amanhã a comemoração será por vocês estarem sendo mortos e perseguidos. Está escrito que vão comemorar a morte das duas testemunhas, então o que vocês esperam para começar a se posicionar? Pois se não escolhem viver em obediência, como Yahshua ensinou, então automaticamente já estão escolhendo as trevas. Eu sei que muitos de vocês são procrastinadores e vivem deixando tudo para a última hora. Mas lembre-se da parábola das 10 virgens, onde 5 delas eram sem juízo e deixaram tudo para a última hora, e com isso não entraram com o noivo. Não se deem por garantido achando que subirão aos céus somente por saber os nomes de Yahweh e Yahshua, pois muitos saberão os nomes e vão queimar pela desobediência. Com Yahweh não se brinca, irmãos, saibam disso, pois nenhum ser humano vai enganá-lo fingindo santidade. Ele conhece o mais profundo pensamento seu. Ele conhece quando você fecha os olhos para não ajudar um irmão. Ele conhece quando você está no quarto à noite pensando em satisfazer sua carne com pornografia. Ele vê você insistindo no erro que ele já te alertou para parar. Todos estão tendo tempo, todos estão sendo avisados, mas quem será chamado de filho amado é filha amada? No grande dia? Nem pense em chegar lá e dizer que o tempo foi injusto com você, ou que você nasceu em circunstâncias ruins, por isso não mudou, pois isso não é desculpas. Se Yahweh te chegou para agir como sal e ser exemplo de discípulo de Yahshua, aí onde você vive, mas você está com medo ou está buscando fazer segundo as suas vontades, então você está escolhendo a desobediência. Essas pessoas, que hoje estão bêbadas em festas, estão assim por conta de muitos de vocês que são folgados e não têm coragem de obedecer ao Pai, pois escolhem ser como os falsos crentes do mundo, que dizem eu tenho fé, eu amo ao Pai, mas nada fazem. Os homens que vocês seguem não ensinam isso, pois são lobos cegos que nada sabem a não ser correr atrás da própria cauda. Não esperem por facilidade no Evangelho, pois se esperam, estão iludidos. O Evangelho é para ser difícil mesmo, é para modelar você, pois se estivesse tudo bem e fosse tão fácil assim, qualquer um conseguiria. Mas, ouçam. 2 Timóteo, capítulo 2, do 11 ao 12. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Não pensem que sofrimento foi apenas para a igreja primitiva, pois a nossa geração atual vai viver coisas muito piores do que a igreja primitiva testemunhou, e vocês precisam estar preparados, como bons servos, esperando o Mestre com azeite em vossas lamparinas. Precisam ser crianças puras, sabendo agir em pureza, mas adultos maduros no pensar para que haja discernimento sobre a igreja. Escutem isso, a mensagem é uma só. Yahshua não tem duas bocas. A mensagem do Evangelho desde o princípio não foi Evangelho das estrelas, Evangelho da justiça, ou seja lá qual for o nome que esses homens inventam. A mensagem sempre foi arrependimento e mudança de vida, mas as pessoas insistem em procurar conhecimentos tolos que nada lhes acrescentam, a não ser ficar confusos e fazer com que muitos caiam espiritualmente. Como diria Yahshua, vós sois raça de víboras. Fazem tantos estudos bíblicos, mas matam os que estão à vossa volta. São pobres, nus e miseráveis, que pensam que vão escapar da ira divina por saber os nomes ou ler a Bíblia. Será que não há um que perceba que se não mudar por completo, não estará fazendo nada? Dizem tanto da graça, mas a graça exige mudança de vida também, viu? Uma coisa não anula a outra.
Lucas 18, versículo 8 diz: Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Fé todos vocês dizem que têm, mas a verdadeira fé nasce por ter amor por Iau. E só tem amor por Iau quem obedece o que Yausha ensinou, quem se esforça, quem renuncia, quem luta para passar um bom testemunho, quem luta contra o pecado correndo aos pés do Pai, quem mesmo não se conforma em estar em pecado. Já era para muitos de vós serem adultos na fé, mas se comportam como crianças, não sabem saudar um irmão sem usar figurinha de beleza. Vocês nem sequer olham para o próximo e perguntam se o próximo precisa de algo. Que Espírito Santo há em vocês? Não pensem ser melhor do que esses que estão bêbados jogados no chão nessas festas, pois vocês não são melhores que eles. Vocês que estão nesse vídeo hoje deveriam passar um testemunho impecável, não para vosso orgulho, mas para a glória de Iau. Permitam-me lhes mostrar algo para abrir vossos olhos. João capítulo 15, versículos do 1 ao 12. Parábola da videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Isso já está claro que se você não der frutos espirituais, você será cortado, e só lhe resta o fogo mesmo, que diga que sabe os nomes sagrados, mas sem atitude não vale de nada. E vocês que estão lutando para ser imitadores de Yausha, sejam decentes e não murmurem nas provações, pois elas são necessárias para vocês serem podados e para que deem mais frutos. As coisas do Pai são simples de se entender. O problema é que muitos não têm ouvidos para ouvir e sentem coceira, preferem seus mestres que ensinem passagens bíblicas, sem explicar-lhes que vocês devem praticar. Não adianta ouvir 10 vezes a história de José do Egito, se vocês não sabem pôr a fidelidade dele em prática. Saibam que Yausha foi completamente desfigurado. Ele ficou irreconhecível. Está escrito que ele nem parecia mais um ser humano. E isso foi por você. Ele passou por aquilo para carregar a culpa da pornografia que você vê no seu quarto à noite, para carregar a culpa daquela hora do dia que você xinga seu próximo, para que você tenha chance de mudar. Mas vocês dizem pelos lábios que o amam, mas dia após dia, com suas atitudes, vocês colocam ele no madeiro, todos os dias, fugindo arrependimento, onde pensam que é só pedir perdão e depois pecar de novo que está tudo bem. Se vocês, meus irmãos e minhas irmãs, bem soubessem, se quebrantariam com o rosto no chão, pedindo para que o Pai derramasse sobre vocês o Espírito Santo, para que possam ser corajosos assim como a igreja primitiva, que não teve medo de morrer no Coliseu. Lembre-se bem do que vou lhes dizer hoje. Em breve não restará mais tempo. Buscarão o Pai e não o acharão, e muitos de vocês vão desejar voltar para o dia de hoje e não vai ter como. Por isso, mude agora. Há tempo hoje para transmitir a luz de Yausha para aqueles que estão perdidos nas trevas. Não basta apenas não comemorar datas pagãs, devem negar a vocês mesmos. Antes que começam a arrumar desculpas dizendo, meus pais não entendem, meus amigos não vão gostar de mim assim. Bom, irmãos, problema deles. Respeito você deve ter por eles, mas acima de tudo, a obediência é a Iau.
pois quando você estiver na frente dele, não vai ser mamãe e papai que vão responder por você. Não vai ser suas amizades que vai tomar as dores por você. Tiago 4, versículo 17. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. O amor deve reinar em vossos corações, e não um amor fingido igual ao do mundo, não um amor por interesse, que só dá amor se o próximo tiver algo a oferecer. Vocês devem pensar no seu próximo e estender a mão. Só não há como estar andando junto de quem não quer ter compromisso com o Pai. Ouça Amós 3, versículo 3. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O amor é uma das características de um discípulo de Yahshua. Ouça. Cânticos 8, versículo 7. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Não sejam como muitos que só querem fingir que têm amor pelo noivo perto de datas judaicas, pensando que serão tirados assim. Enquanto muitos estão na praia pulando ondinhas, fique vigilante como os discípulos ficavam esperando Yahshua. Você não vê nenhum deles procurando vestir amarelo, verde ou branco em passagem de ano. Então, faça como os verdadeiros discípulos de Yahshua, que focaram em passar um bom testemunho com amor por Yahweh e pelo próximo. Você deve buscar levar o maior número de pessoas possíveis para perto do Pai. Por isso, o seu linguajar tem que ser santo. Todo conselho deve ser direcionado à obediência a Yahweh. Não queiram aplausos ou elogios, pois o único que é digno é Yahshua. O próprio João Batista, que Yahshua chamou de maior, disse que não era digno nem de desatar as sandálias do Mestre. Então, não façam como muitos que almejam ser importantes. Sirvam, procurem ser o menor, considerem os outros mais que vocês. Quem ama a Yahweh, trata bem as suas ovelhas. Quem ouviu Yahshua, ora pelos inimigos. Ouça. Mateus 5, do 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Busquem agradecer tanto pelas coisas boas quanto ruins. Conversem com Yahweh o tempo todo. Que após este vídeo, vocês possam dobrar o joelho em oração e falar com o Pai como nunca falaram antes. Digam, Pai, que seja feito a sua vontade e não a minha. Que Yahshua transpareça em meu lugar, que eu possa honrar teu nome, Yahweh, com minha conduta. Se vocês ganharem 4 pães e seu próximo precisar, dividam com alegria. Se forem presos e perseguidos pelo Evangelho, sorriam e louvem a Yahweh, pois assim foi com os discípulos de Yahshua, e muitos de vocês ainda passarão por isso. Adoração é o tempo todo. Não existe dia específico para adorar. Não existe ambiente exato para adorar. Adoração é a todo tempo. Onde você estiver, dê a glória a Yahweh. Então, a vocês que estão realmente se esforçando, que possam absorver cada palavra que ouviram e mudarem, para que possa ser achado misericórdia sobre vocês no grande dia. Busquem não viver como bêbados, mas sim como bons servos que buscam multiplicar os talentos. Coloquem louvores que tenham Yahweh como foco. Lembre-se de quando alguém perguntar qual é o seu plano para o futuro, não tenha vergonha em dizer, meu plano é obedecer os planos de Yahweh. E quem achar ruim, não se importe, pois o que importa é trazer alegria a Yahweh. Se for se alimentar, consagre o alimento ao Pai e peça para que Ele abençoe e para que seus irmãos também tenham algo para comer também. Que enquanto as pessoas soltem fogos de artifício, vocês sejam como tochas de fogo, que transmitam a luz de Yahshua para todos à sua volta. Que da boca de vocês saia o mais sincero louvor e que vocês tenham um coração quebrantado, pronto para obedecer a Yahweh. Saibam que mesmo sozinho fisicamente, mas enquanto você se esforçar para obedecer a Yahweh, então você será membro genuíno da igreja que está espalhada sobre a terra. Uma igreja que não se intitula Filadélfia, Sardes ou qualquer outro nome,
mas sim a verdadeira Igreja de Yausha, os seus alunos. Enquanto muitos comemoram, os que servem às trevas passam as datas festivas abrindo portais para demônios. Então, sedes vós sóbrios e vigilantes, em cada conduta, em cada passo, pois enquanto o mundo comemora, você deve estar quebrantado aos pés de Iao. Que Iao os proteja a todo momento, e que a partir de agora possam ser diferentes, verdadeiros crentes fiéis, verdadeiros discípulos de Yausha.